Olá, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Está no ar o Gazeta Entrevista de hoje. É um prazer estar de volta, é um prazer ter a sua companhia. E nós estamos ao vivo aqui, 1h24 agora, e dando sequência às nossas entrevistas com os candidatos majoritários. Estamos recebendo aqui hoje o candidato a senador Márcio Bittar, do MDB, ele que faz parte aí da chapa majoritária da oposição. Comigo aqui no estúdio, Itan Arruda, que é editor do site agazeta.net, e Angélica Paiva, que é repórter da TV Gazeta. A gente vai aqui, durante os 3 blocos, conversar com o candidato a senador Márcio Bittar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu lembro que nós estamos também transmitindo pela rede social Facebook. Quem quiser pode acompanhar, compartilhar, comentar. E quem quiser mandar perguntas, manda para o nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas dos telespectadores. Então, sejam bem-vindos, já dei boa tarde. Candidato, vamos lá. Eu estou sempre de olho em tudo que está acontecendo, que é para a gente pegar o momento atual. E eu tenho visto na sua propaganda política, principalmente essa semana, que o senhor intensificou a associação da sua candidatura à candidatura do Jair Bolsonaro. O senhor faz questão de dizer que apoia, que defende as mesmas ideias, etc. e tal. Só que o seu partido, o MDB, tem um candidato a presidente, que é o Henrique Meirelles. Então, alguém pode interpretar isso como uma tremenda infidelidade partidária. E aí, quem garante que o senhor vai ser leal às suas propostas se o senhor não está sendo leal ao partido? Bem, primeiro, cumprimentar a todos, muito obrigado. Parabéns a vocês 3, estão conduzindo de forma muito interessante, parabéns mesmo. De forma profissional, eu sou testemunho da igualdade de tratamento com todos os candidatos, então parabéns a vocês, parabéns à TV Gazeta e agradecer às pessoas que nos prestigiam com a sua audiência. Você tem que fazer escolhas na vida, né? A minha maior fidelidade tem que ser, em primeiro lugar, a minha consciência. E na urna só está você e Deus. Então você não tem como se enganar. Eu já disse da primeira vez e repito, para mim é mais importante a fidelidade que eu tenho ao Acre e ao Brasil. E, portanto, eu tenho que votar naquele que mais se assemelha ao que eu defendo, sem cultuar ninguém. Não tem ninguém perfeito, nós somos todos falíveis. Então eu não escolho um candidato e passo a achar que ele é perfeito, de forma alguma. Mas eu preciso escolher aquele que mais se assemelha ao que eu penso, por exemplo, na segurança pública, nos valores cristãos, na questão da economia, privatização, não privatização, venda de patrimônio público nacional, como imóveis funcionais, concessão ou não concessão de rodovias, obras, portos, o que é que vai se fazer com a dívida interna brasileira. Enfim, então eu tenho que escolher o que é que pensam os candidatos a presidente sobre a Amazônia. Eu tenho dito coisas sobre a Amazônia há 30 anos e acaba que coincide muito mais com o Bolsonaro. E eu achei que era uma covardia minha não declarar. O que adianta você, às vezes, ter um candidato e passa a campanha inteira sem defendê-lo? Na verdade, você vai votar em outro, você só não admite isso, né? Mas assim como o Bolsonaro, o Gladson, nos últimos dias, né, a nossa campanha intensificou uma relação com o Gladson, que é meu candidato a governador, e com o Sérgio Petecão, que é meu candidato ao Senado. Assim como com o Rocha. Hoje, de madrugada, 4h30 da manhã, eu estava cumprindo uma agenda com o Rocha. Essa é a minha chapa. Então, a campanha faz milagres, né? O senhor quer ser o Bolsonaro do Senado? Mas sabe, eu acordava muito, eu nunca gostei de acordar de madrugada. Embora uma boa parte da minha vida na labuta com meu pai na área rural, a gente acordava de madrugada. Meu pai era um homem Não é pelo fato de você acordar cedo, mas pelo fato de estar junto com o Rocha de manhã manhã cedo. cedo. Marcos Alexandre também levanta cedo, né? Então, não, porque tá tranquilo. O candidato Márcio, eu lembro aqui que é manchete em todos os jornais hoje, o destaque que foi dado pela revista The Economist, que é uma espécie de referência na economia no mundo todo, e principalmente para quem defende a agenda neoliberal, como é o caso da sua candidatura, das suas propostas. E a revista The Economist avalia o candidato Jair Bolsonaro, que você defende, como, abre aspas, a mais recente ameaça da América Latina, ou também como um candidato que tem uma, abre aspas, admiração preocupante por ditaduras. Então,
De que forma isso se encaixa nas propostas? Você vê como é que tem gente desinformada em qualquer lugar do mundo, né? Até na The Economist? Mas em todo canto do mundo. Não é só aqui, não. O que acontece no Acre acontece nos Estados Unidos. O ser humano é o mesmo. Não é à toa que nas universidades do mundo, as mais importantes, você estuda até hoje os filósofos gregos de 2000 anos atrás. Porque o comportamento humano é o mesmo, ele não se altera, o sentimento humano. Então tem gente desinformada em tudo quanto é lugar. Veja, amante de ditadura é a esquerda. A esquerda, ao chegar no poder, ela se apodera do Estado, ela instrumentaliza o Estado. Ela se apodera, ela aparelha o Estado como ninguém. Nós estamos saindo de um governo que preferiu fazer obras públicas com dinheiro brasileiro em Cuba, na Venezuela. Eu já disse e volto a repetir, não considero o meu voto para presidente, eu não estou votando em ninguém perfeito, mas eu não vejo nada no comportamento cotidiano do Jair Bolsonaro que eu diga que ele é amante de ditadura. Ele tem uma leitura que não é única, até o Caetano Veloso já mencionou coisa parecida, mas aí era o Caetano Veloso. Que no Brasil, no começo de 60, havia uma disputa por duas ditaduras, a ditadura militar e a ditadura comunista, e que a ditadura militar acabou se impondo no lugar da ditadura comunista. Mas as pessoas de esquerda não lutavam por democracia, elas lutavam pela implantação da ditadura do proletariado. Eu acho que nenhuma pessoa hoje, ganhando a presidência, vai conseguir governar acima das instituições. Veja, o Brasil passou por um vendaval, uma tormenta, né? Todos os partidos grandes envolvidos, democraticamente não escapou nenhum partido, todo mundo envolvido nos atos mais escandalosos da República. E o país se aguentou. As instituições passaram por esse teste. Vão passar pelos outros. Eu queria regionalizar um pouco e voltar àquela pergunta inicial ali do Rogério, né, sobre essa questão da fidelidade partidária. Vocês soltaram uma nota cobrando, inclusive, fidelidade partidária. A que se aplica, então, aquela nota, se não a esses casos aí de vocês terem um partido e apoiarem candidato de outro? Bom, eu não tenho nada com a nota. Eu não pedi a nota. Eu acho que na campanha é muito... Eu vou pedir a um prefeito ou a um vereador que não deseja votar em mim, que o partido o enquadre. Eu, particularmente, acho isso muito estranho, né? Eu quero que a pessoa vote em mim porque ela se convenceu daquilo que eu defendo, se tem sintonia com a vida que eu levo privada, se o meu passado combina com aquilo que eu defendo, com o que eu prego. Então, sim, que a pessoa confie em mim o seu voto. Não porque ela será obrigada, porque o partido vai... Então, eu não tive, já disse aqui da outra vez, eu não tive nenhuma iniciativa naquela nota. Você se refere particularmente àquele episódio do prefeito Mazinho de Santa Madureira, que coincidentemente é meu município também, só não nasci lá, mas lá desde 9 anos de idade. Então, eu jamais tomaria a iniciativa de propor ao partido qualquer tipo de enquadramento. Eu quero que as pessoas se convençam de confiar um voto em mim, não porque o partido vai obrigá-lo. Até porque não adianta nada, você condiciona uma coisa, mas na urna só está você e a pessoa na urna vai votar em quem ela quer votar. Não adianta ninguém querer forçar. Ainda sobre a campanha, eu tenho observado também que o senhor tem feito referências diretas a um dos concorrentes, que é o senador Jorge Viana. E ele, inclusive, lhe citou aqui no programa quando veio essa semana. Mas aí a pergunta é, por que abrir mão, num espaço tão nobre, que é a propaganda, de apresentar propostas e escolher partir para o ataque contra um dos oponentes? Porque o eleitor também faz essa análise, né? Você conhece algum candidato majoritário que apresentou mais propostas do que eu até agora? Não existe. Olha os programas. O meu programa é cheio de propostas. Na segurança pública, na economia, para o Estado. Foi eu que apresentei propostas sobre a questão da alagação, que na verdade é uma coisa que eu venho dizendo desde a campanha de 2014. Sou eu que venho defendendo que quem ganhar a eleição agora busque, no caso da bancada federal, a fazer com que o próximo governo brasileiro celebre um acordo econômico bilateral entre o Brasil e o Peru. Sou eu que venho defendendo que os 4 municípios isolados do Acre, qual seja Santa Rosa, Jordão, Taumatuga e Porto Walter, sejam compromissos nossos para que a gente retire esses municípios do isolamento. Sou eu que venho defendendo que é preciso fazer uma revisão do Código Florestal, notadamente para essa região aqui do Acre, daqui para Rondônia, que é uma área plana, para que a gente possa flexibilizar um pouco esses produtores, para que eles produzam, para a gente poder aquecer a economia.
dizer, meus programas estão cheios de propostas. Agora, no caso específico do senador Jorge Viana, eu já disse várias vezes, o senador Jorge Viana, para mim, ele representa os 20 anos do governo. E eu represento os 20 anos da oposição. Ele representa um modelo do qual eu tenho divergências. Nada mais natural do que nós debatermos. Da outra vez já me perguntaram, mas você não vai criticar o Petecão, por exemplo? O Petecão é meu aliado, vou votar nele. Quando eu faço críticas, o que é a campanha política? É para fazer o fingimento geral? Quer dizer, você tem 20 anos de um modelo. O Acre nunca foi tão pobre e tão violento. Ora, eu considero que a política adotada pelo senador Jorge Viana, quando governador da Florestania, foi um fracasso. E eu já dizia isso naquela época, não é agora não. Desde o começo eu dizia que aquilo não dava certo. Ora, aí você, depois de 20 anos, eu que sou culpado pelo quadro do Acre, eu que não governei, eu que não tive essa oportunidade? Não. É preciso você colocar o guiso no pescoço do gato. É muito fácil hoje alguém aparecer e dizer o seguinte, olha, eu vou propor o agronegócio. Mas se você teve 20 anos, você já mandou 20 anos, você já teve os 3 senadores, a Frente Popular chegou uma época aqui quase de um império. Você não patrocinou, ao contrário. Você patrocinou leis, apoiou leis que deram grande constrangimento à área rural. Então a campanha tem que ser a disputa de ideias. Candidato, o tempo está esgotando, eu quero deixar uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco. Recentemente a gente acompanhou aí pela imprensa essa operação da Polícia Federal no âmbito da Assembleia Legislativa e entre os presos uma aliada sua que é a candidata a deputada federal Charlene. E ela é de um partido que está no seu grupo, etc. Foi o senhor quem articulou, inclusive, a ida dela para a presidência do partido. E adversários tentam associar o seu nome a essa questão, à investigação, aos supostos ilícitos. Eu quero que o senhor fale sobre isso no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta dando sequência aqui a essa conversa com o candidato a senador Márcio Bittar.